Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Hoje, 11 de dezembro de 2023, do Rio Grande do Sul para o mundo, quando são 20 horas e 32 minutos, iniciamos mais uma transmissão da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Inicialmente, queremos saudar os nossos presidentes, suplentes, internautas, jornalistas, youtubers do Brasil todo e do mundo, especialmente o jornalista José Luiz, do Jornal O Novo, que tem a sua plataforma no X, um belo jornal que reproduz e transcreve todo o conteúdo das lives que nós levamos ao ar por aqui todas as segundas-feiras. Uma saudação muito especial também ao doutor José Carlos Martins, o José Eduardo Martins, entre outros profissionais da comunicação séria. Aqui estamos transmitindo, vamos ver, acho que deve ter sido o doutor Jofre Caldas. Então, vamos prosseguir na nossa introdução, no sentido de que darmos guarida às nossas transmissões de hoje, e peço vênia aos nobres doutores e doutoras e internautas, de modo geral. Nós estamos num clima bastante ruim aqui, né? Porque acabamos de saber da notícia do falecimento do nosso sobrinho, que acaba de nos deixar no plano terreno. Mas nós vamos fazer a nossa live até onde der. Nossa ação civil pública, meus nobres doutores e doutoras, está em curso e, finalmente, as partes foram intimadas, citadas para responderem às pretensões dos pedidos da ANAP. Vamos aguardar para ver o que o Ministério da Educação vai falar e o que a Presidência da República vai falar, porque foram ambos intimados para se manifestarem nos autos da ação civil pública de número 2 para cumprimento da Lei 12.605 de 2012, que está tramitando normalmente. A questão também da ação direta de inconstitucionalidade 7409, ela está também para a conclusão do ministro relator, e estamos todos muito ansiosos para saber o que isso vai dar. Eu estou trazendo hoje, por sugestão, inclusive, uma consulta que eu fiz ao Dr. Robson, e também ao Dr. Maurício, ao Dr. Jofre, ao Dr. Aléo, sobre o parecer proferido pelo Rodrigo Janot Monteiro de Barros, naquele recurso extraordinário 603-583. E esse foi um parecer ministerial da Procuradoria-Geral da República, que não foi acolhido à época. E nós estamos fazendo essa analogia desse debate, porque na época, quando ele analisou a questão da Lei 8.906 e o seu referido exame, nós não sabíamos de muitas coisas que sabemos hoje, né? E naquela ocasião, naquele recurso extraordinário 603-583, Monteiro de Barros foi o Procurador-Geral da República que falou naqueles autos, né? Que manifestou o seu ponto de vista como Estado. E me chamou a atenção de um trecho que ele escreveu, e eu peço vênia aqui para fazer a leitura. Ele diz que entre o discurso corporativo e o da lei questionada, que é a 8.906, resta um campo sombrio, onde prepondera um vazio insuscetível de ser preenchido mesmo pelo processo argumentativo. Pensem bem o que isso representa. Isto põe em relevo a falta de legitimação da regra sob análise, por incompatível com as suas pretensões de validade, já que fere o princípio da razoabilidade. Fecha aspas. Prossegue ele na mesma senda que abre aspas. Cumpre destacar que a OAB não se qualifica nem como autarquia, nem como entidade genuinamente privada. Tem natureza jurídica de serviço público federal, não estatal, dotada de personalidade jurídica própria de forma federativa, é contínua sendo uma entidade profissional corporativa, ainda que lhe seja incumbida uma feição de constitucional maior. Aí ele resgata aqui o transcrito da ADI 3026, cuja relatoria estava sob o ministro Eros Grau. Por que estamos retornando a algo que já foi debatido? Agora falo eu. Pois esta semana se acendeu o debate em torno da hermenêutica jurídica, com relevantes pontos de vista e análise sobre o tema
que estava sendo discutido, dano material e dano moral. A matéria abordada à época, no RE 603-583, em 2011, foi objeto do exame da ordem da OAB, muito aquém dos fatos hoje narrados na ADI 7409. Se a ocasião, o entendimento do STF era pelo parecer do Ministério Público, era pela inconstitucionalidade da OAB, o STF não acolheu a tese da Procuradoria-Geral da República. Assim, esperamos que desta feita, na ADI 7409, o STF também não acolha a esdrúxula tese da Procuradoria-Geral da República na nossa ação direta de inconstitucionalidade, dando ênfase no mesmo sentido. E aqui nós abrimos espaço para o nosso debate de hoje, notadamente porque nós queremos restabelecer a discussão que o Ministério Público trouxe à ADI 7409. É tão fantasiosa e tão fora de contexto que chega a ser hilário alguns pontos de vista que nós estamos assistindo, como querem dar uma roupagem de legitimados para sugerir que o Supremo Tribunal Federal afaste a tese da falsidade da assinatura, tanto de Itamar Franco quanto do Ulisses Guimarães, e permaneça com essa lei esdrúxula, alegando de que a ANAB não teria condições e não teria capacidade postulatória para tratar de um tema relacionado ao Estatuto da Ordem, ao Estatuto da Advocacia. Já que todos nós somos, né? Eles acham que nós estamos sendo novamente subjugados a uma relé de advogados de segunda categoria, como, aliás, já vem fazendo isso ao longo dos anos. Dr. Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista, também está conosco a doutora Leonice Oliveira, advogada, vice-presidente nacional da ANAB, a doutora Cassandra Marie, psicóloga forense com domínio de direito internacional. Eu quero aqui fazer um destaque com relação a Cassandra. Ela está no aeroporto em São Paulo, aguardando embarque, que ela está voltando para Portugal. Ela saiu hoje de Gramado, foi a Porto Alegre, de Porto Alegre foi a São Paulo e está a caminho de Portugal. Se der tempo, ela me prometeu que irá entrar rapidinho, nem que seja só dar um alô. Também conosco o doutor Maurício Rabelo, advogado, diretor de comunicação social da ANAB Nacional. Doutor Jofre Caldas, meu irmão da Bahia, advogado, diretor de comunicação social da ANAB da Bahia, da nossa querida Bahia. E esse que vos fala, Carlos Schneider, presidente nacional da ANAB, advogado igualmente. Doutor Robson Ramos, vamos dar as boas-vindas aí também ao doutor Marinho. Doutor Marinho, boa noite, tudo bem? Boa noite. Está me escutando, doutores? Bem, muito bem. Doutor Jofre Caldas, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Doutor Maurício, boa noite. Boa noite, doutor Carlos. Doutor Robson Ramos, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, doutor Carlos. Aqui está tudo bem? Meus pesos pela sua família. Pois aqui o clima está um pouco tenso, mas, enfim, vamos administrando o que dá. Doutor Robson, nós voltamos novamente a um tema de extrema relevância para nós, porque eu vi muita movimentação, inclusive aqui quero aplaudir o estado do Pará, na pessoa do doutor Alailson, né, que toda vez que pode ir para a rua, leva um cartaz, denuncia todas as fragilidades e as ações perversas praticadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, primeiro por não existir juridicamente, depois por não existir legitimidade ad causum para fiscalizar o ensino público, notadamente o ensino do direito. E aqui nós queremos discutir hoje à noite novamente essa questão da hermenêutica jurídica que nós já esgotamos aí com o doutor Hermenegildo, com a doutora Leonice, né, de emprestar esse tema da análise feita pelo Rodrigo Janot de Barros, né, o alcance que isso tem até hoje na perseguição de não permitir que nós tenhamos o direito ao livre exercício da profissão. Conforme já havia comentado na minha introdução, mas nós não podemos concordar mais com o que está acontecendo hoje. Mesmo que nós atribuamos ao juiz a prerrogativa de prestar uma interpretação
conforme a lei, mas nunca extrapolando a lei, não é isso, doutor Robson? Pois é, doutor Carlos e os colegas que estão assistindo a gente. Nós, nessa última ação, percebemos que eles fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V e apresentaram argumentos que já são antigos, né? E que já foram analisados. E nós sabemos que eles são argumentos falaciosos, que não apresentam conteúdo real que mereça credibilidade. Por exemplo, um dos argumentos que eles utilizam é de que o termo, o vocábulo lei, no artigo 5º, não tem o significado de lei no sentido absoluto, mas no sentido de norma, uma norma no sentido geral, ou seja, lei, para eles ali, naquela interpretação deles, lei é uma norma, portanto, qualquer tipo de norma, para eles, é uma lei, uma resolução, um decreto, uma portaria, tudo isso, na interpretação deles, falaciosa, é lei. Mas isso é um sofisma, é um argumento para induzir as pessoas a erro. Toda vez que a Constituição utiliza o vocábulo lei em vários artigos, são vários artigos onde ela utiliza o vocábulo lei, ali ela está se referindo à lei feita pelo Congresso Nacional, o princípio da legalidade. E ele fala, inclusive, em norma, princípio da reserva da norma. Não é norma, ele não está falando, a Constituição não está falando de norma, está falando da lei, no sentido estrito, aquela que é feita pelo Congresso. E então, eles usam essa interpretação falaciosa para dizer que lei é qualquer tipo de regulamento. O que pode, então, o artigo 5º, inciso 13, ser regulamentado por qualquer coisa, por provimento, resolução, portaria, qualquer tipo de, entre aspas, norma. E isso é uma falácia, por quê? Se esta regra que ele aplica no artigo 5º for aplicada para todos os artigos da Constituição, onde está escrito a lei definirá, conforme a lei prescrever, toda vez que a Constituição dá para uma lei complementar um assunto, aquela lei sem dúvida, uma lei feita pelo Congresso, e não qualquer tipo de norma. Doutor Robson. Nós teríamos que aceitar, quando a Constituição fala que os tributos serão criados por lei, então nós temos que aceitar que lei também tem sentido genérico para todos os casos. E aí nós vamos ter que aceitar a criação de impostos por portaria, por decreto, por resolução. Então, o que nós estamos vendo é que os ministros utilizam de um discurso falacioso, de um estelionato intelectual. Eles induzem as pessoas a erro e a aceitar o errado como certo. Doutor Robson, me permita uma senhora. Isso significa que o legislador atual do Congresso Nacional, e aqui repita-se o que nós já falamos em outras vezes, não recebeu do constituinte originário um cheque em branco para fazer o que bem quiser, mesmo que a Constituição tenha um alto valor, um alto teor principiológico, mesmo na sua rigidez. Doutor, veja só como esse argumento cai por terra, porque quando a Constituição quer que um determinado assunto seja regulamentado por portaria ou por decreto ou por um regulamento qualquer, ele especifica, né? Então, se a gente for procurar na Constituição, a Constituição diz: o Senado vai regulamentar este assunto por
decreto legislativo, vai por resolução. Então, eles, quando não é por lei feita no Congresso, no sentido específico, a Constituição diz claramente que o assunto vai ser regulamentado por um decreto, ou por uma resolução, ou por portaria. Está escrito na Constituição. Então, quando ela utiliza o termo lei, ela está falando da lei que emana do Congresso, e não de norma no sentido abstrato, geral, e que vale qualquer coisa. Então, quando o jurista o ministro... pode falar. Interpreta de que a lei, no caso do artigo 5º, inciso 13, tem um sentido genérico, não é lei, é uma norma, portanto, vale regulamentar, né, por provimento, ele está trapaceando. Isso aí é um argumento falacioso, isso é um sofisma, isso é um argumento falso, é uma premissa falsa que leva a uma conclusão falsa. Então, nós não podemos mais aceitar esse tipo de enganação, de estelionato intelectual que vem sendo feito, não agora, né? Isso é antigo. Os ministros que faziam isso já se aposentaram há muito tempo, alguns até já morreram. E Dr. eles vêm trapaceando há muito tempo. Dr. Robson. Oi? Dr. Robson, quando o ministro Barroso fala em transcendência dos motivos determinantes, né, palavras bonitas, né, decoradas com perfumes, mas a parte fétida nisso é jogar dentro do sentido principiológico todos os conteúdos como uma espécie de caixa vazia na qual tudo se pode colocar sem qualquer limite substancial de intervenção corporativista da lei. Então, isso me parece algo inaceitável no nosso ambiente do direito. Contudo, todos os grandes juristas aceitam esse tipo de tese. Onde é que está o equívoco nisso? Na interpretação, na hermenêutica jurídica ou na má intenção da aplicação da hermenêutica? O problema está na doutrinação, doutor. Isso vem na faculdade. Isso aí, perfeito. Isso vem da faculdade. Os livros de hoje, né? Os livros hoje pregam pseudodoutrinas, né? São falácias que vêm do exterior para cá e são passadas para os alunos. Esse aluno vai se tornar advogado, promotor, juiz, e vai praticar aquela pseudodoutrina, que, na verdade, é um sofisma, é uma falácia, porque não se aplica ao direito. Aquilo não é direito, na verdade. Aquelas falácias de constituição viva, que é a constituição mutante, isso não existe. Isto é uma falácia, é um sofisma, isso não faz parte do direito. Isso é um discurso, é um discurso falso, que é vendido como se fosse um discurso jurídico, e não é. Isso aí é uma doutrinação que atua mais na mente da pessoa. É um discurso da psicologia, isso é da área da psicologia, e não do direito. Porque ele induz as pessoas a erro. Ele forma uma imagem errada do direito. Não vou nem entrar em detalhes, né? Mas ele é a pessoa que diz, olha, eu não sou um ser humano, eu sou um cavalo. Isso é problema da psicologia, não é do direito, né? Sim. Então, acontece que nas faculdades estão dando aula de psicologia como se fosse direito. E isso não é verdade. Aliás, isso é uma crítica até do Hans Kelsen. O Kelsen contestava o uso, né, excessivo da sociologia, que é outra matéria, não é direito, e da psicologia dentro do direito. E hoje nós estamos vendo que o direito foi excluído, né? O direito está sendo excluído dos cursos e está sendo lecionado outra coisa, que é psicologia, sociologia é outra matéria estranha ao direito. E os alunos não têm maturidade para entender isso. O que o professor fala, ele acredita. Mas as pessoas que já têm uma certa experiência sabem que o que está sendo ensinado não é matéria de direito, é da área da psicologia, psiquiatria, sociologia, outra coisa. E nós estamos com esse problema de ter que desconstruir esse discurso falacioso. Usa-se muito de uma técnica de discurso que também não é do direito.
da lógica, é da filosofia, usa-se sofisma, retórica, falácia. Essas matérias não são lecionadas no curso de Direito, mas são passadas para os alunos, discursos falaciosos, retóricas, que são discursos que induzem as pessoas a achar que uma afirmação falsa é verdadeira. Esse é o grande problema, doutor. Doutor Alexandre Luz, muito obrigado, meu querido, pelos seus votos. A gente vai levar muito em consideração nisso, porque foram um convívio de longos anos e, enfim, que Deus sabe o que faz. Doutor Jofre Caldas saiu, eu queria até fazer uma pergunta a ele, mas já vou aproveitar para fazer para o doutor Marinho, que nos honra com a presença. Para quem não conhece o doutor Marinho, é o nosso presidente da ANAB do estado da Paraíba. E eu mandei para ele o link hoje por meio de surpresa, né, doutor Marinho? Mas a tua participação é sempre muito importante. Você acredita, doutor Marinho, que a forma como o direito está sendo violado em nosso país, há uma forte tensão entre liberdade e legalidade no que se refere à identificação dos limites conferidos pelo legislador ao juiz, doutor Marinho? Verdade, doutor Carlos Schneider. O que eu acho interessante é a OAB sustentar essa mentira por tanto tempo, né? E encontrar pilares nas universidades e faculdades através dos professores, né? Isso, sabendo da verdade e repassar como verdade fosse todo esse holograma jurídico falso, não é isso? Sim. Sim. E você vê que eles perpetuam a mentira. Quando você ataca o fato, eles entram com outras argumentações para desviar o foco, né? Corretamente. Eu já debati isso em sala de aula na época de graduação, e o que se percebe é justamente esse desvio de assunto, não é? Eles argumentam, mas não fundamentam. Eles explicam, mas não justificam. Sim. Sim. É verdade. E isso traz uma intranquilidade em todos os sentidos, não só para o caso da questão da ANAB, né, o OAB, em todos os sentidos. Você haja visto que agora nós estamos na iminência de trocar um ministro do Supremo Tribunal Federal, e nós estamos todos aí estarrecidos com as tendências sociais e políticas dele, né? Então, nós não temos mais a segurança jurídica, inclusive a própria corte, que já formou entendimento jurisprudencial, está quebrando o seu próprio julgamento, né? Quando trata das questões tributárias, como o doutor Robson Ramos há pouco comentou, entre outras coisas. Então, é preocupante isso que nós estamos assistindo, dadas as condições de que a própria corte quebra o seu julgamento. E olha, doutores, que esse postulante ao STF se declara comunista de carteirinha, né? Exatamente. Doutor Jofre Caldas, meu irmão, antes de mais nada, além de agradecer a sua participação, eu gostaria de lhe fazer uma colocação que o próprio Janot Monteiro de Barros, inclusive, fala, né? Ele diz que o simples reconhecimento de que a liberdade só pode ser limitada se o interesse público assim o exigir, tem se revelado frágil, pois sempre há quem argumenta que há interesse público na medida em que a limitação foi aprovada pelo órgão de representação popular, neste caso o Congresso Nacional, que seria justamente o poder legítimo para definir o que é interesse público e o que é interesse privado. Até onde vai o interesse público e até onde termina o interesse público e começa o interesse privado? Nós sabemos que todas as legislações são públicas, né? Tem de natureza pública, direito público internacional, direito do trabalho, direito processual, são direitos públicos. O único direito privado é o Código Civil. Mas nesse ambiente, qual é a leitura que o doutor faz com relação a essa intranquilidade que nós estamos vivendo hoje, nesta hermenêutica mal dimensionada, doutor Jofre? Bem, o que está acontecendo hoje? Hoje,
não estão se respeitando justamente os limites em que as leis, entendeu, impõem naturalmente. Ou seja, o que é que acontece? Hoje se está se extrapolando a questão do direito público, ou seja, das normas públicas em relação às normas privadas, invadindo justamente a questão da individualização das pessoas nos seus direitos, sabe, nas suas garantias. Isso é notório, isso é prático. A gente vê os posicionamentos, entendeu, esdrúxulos desses tribunais, principalmente dos tribunais superiores, em que, no caso, eles violam as nossas garantias. Eles violam as nossas garantias. Então, o que é que acontece? Na verdade, não existe mais a questão das garantias individuais e no caso dos direitos individuais. Na verdade, isso aí, eles jogaram isso fora. Na verdade, foi o que aconteceu, que a própria Constituição, que eles deveriam guardar, eles não guardam. Infelizmente, o que é que acontece? Isso vai de acordo às conveniências deles, do grupo deles, em detrimento às nossas percas de cada norma, de cada objeto, em termos de projetos de leis, que eles fazem, que, na verdade, nos prejudicam e beneficiam a eles. Essa é que é a verdade. Quem seria eles, doutor? Não, no caso, os grupos, os grupos políticos, eles, na verdade, os próprios ministros. No caso mesmo da questão dessa aberração desse exame de ordem, que cerceia as garantias individuais, o nosso direito, entendeu, ao trabalho e à livre iniciativa. Eles extrapolam, entendeu, as nossas garantias em benefício do grupo deles. Se vê, uma coisa que é notória, prática, a gente vê a questão desses cursinhos preparatórios para esse exame. Quer dizer, na verdade, é o grupo deles, que eles, no caso, extrapolam as nossas garantias e os nossos direitos individuais, em detrimento justamente da questão de quê? Do benefício deles. Isso é prático, como 2 e 2 são 4. Doutor Joffre, também cumprimentando na pessoa do doutor Joffre, também cumprimento o doutor Fábio, presidente regional da ANAB Bahia, da nossa querida Bahia. Boa noite, doutor Fábio. O doutor Fábio nos deu a honra da presença dele no nosso congresso e nós nos sentimos muito orgulhosos, muito gratificados, junto com a doutora Alicia, né? Enfim, a Bahia se fez bem representar durante o nosso congresso. Aliás, foi indescritível, não é isso, doutor Maurício? Microfone, estão me escutando? Tá perfeito. Bom, antes de mais nada, já começo falando, antes de mais nada, boa noite a todos, boa noite aos nossos queridos doutores, a nossa ANAB, boa noite também a todos os presidentes regionais e os nossos internautas. E também quero, mais uma vez, né, aqui externar meus pêsames ao doutor Carlos por essa perda, né, um ente querido, tá? Obrigado, doutor. doutor. Que possa confortar a família do doutor, o doutor também, logicamente. Tá difícil fazer a live, mas nós vamos ver até onde dá para ir. Com certeza, doutor, com certeza, mas doutor aguentar aí, tudo bem, caso contrário, né, não é fácil essa situação, né? Bom, eu até queria, inclusive, né, dar uma boa noite também para a doutora Léo, que chegou agora. Depois também, ela vai entrar, nós já vamos dar espaço para a doutora Léo. Com certeza. E também, assim, o doutor falou em relação até onde termina, né, fez uma pergunta ao nosso caríssimo doutor Joffre, onde termina, né, a questão da lei, né, do público e o privado. Veja, doutor, eu vejo da seguinte forma: a partir do momento que o poder público ele me dá autorização, me concede a outorga para poder trabalhar, eu tenho
esse meu direito, e aí começa o meu direito privado. Começa, né, no caso, já que o público me concedeu, me outorgou esse direito, a partir daí eu posso agir tranquilamente, ou seja, trabalhar tranquilamente. Ou melhor, deveria, né? Porque o poder público, inclusive, ele tem umas situações do qual ele dá alguns requisitos para você chegar até determinado ponto e poder exercer aquilo ou fazer aquilo que você pretende, como é o nosso caso. O poder público exige que você tenha, né, o seu diploma, ou seja, tenha um diploma, no caso, para exercer a profissão. E aí, quando a gente consegue esse diploma, né, o ato jurídico perfeito... Esse é o ponto principal. Exatamente. O ato jurídico perfeito, que é o nosso diploma, então, a partir daí, o meu direito privado começa para aquela seguinte situação, para aquela profissão. Após aí, eu não tenho nenhum impedimento para exercer minha profissão. Ou não deveria ter. Não deveria ter. Até mesmo, né, vamos dizer assim, que hoje, inclusive, né, nós estamos no debate da hermenêutica, essas hermenêuticas erradas aí, que da defunta, né, vamos dizer assim, daquela sigla, né, da qual, com aquele, como o doutor mesmo falou, com aquele perfume, né, exalando aquele perfume para alguns, mas, né, sabemos que aquele perfume é fétido, impedindo com que possamos trabalhar, né, é algo assim estarrecedor. Então, quando ela fala que, e até mesmo, né, inclusive no artigo aqui, na ação do Rodrigo Janot, da qual ele fala que provimento é prerrogativa do poder público e não de uma entidade, pelo amor de Deus. Ela, em hipótese alguma, pode sequer dizer quem pode ou não trabalhar. Não pode. Eu tenho um ato jurídico perfeito. Não há como uma entidade dizer se eu posso ou não trabalhar. Fazer essa seleção de advogados, né, igual, mais uma vez cito, né, que esses dias atrás teve um blog aí que diz que quando você faz direito, você que faz direito não é... Você faz direito, mas não é advogado. Né? Direito não forma advogado. Eu não sei o que é que forma. Eu não consigo entender. Até agora, essa situação. Então, assim, essa situação, dizer esse tipo de coisa, fazer provimento e dizer que, olha, você pode e você não pode trabalhar, não cabe a essa entidade, não cabe essa hermenêutica para essa entidade. Até porque ela tem que fazer a sua hermenêutica de acordo com o que está na lei. E claro, né? Lei lícita, lei que teve todo, né, o protocolo ali a PL passou por todos os requisitos para se tornar lei. Tá? Passou Sim. por todos os requisitos, não algo que aí está. Doutor Maurício, eu vou me dirigir agora à doutora Leonice, além de cumprimentá-la e dar as boas-vindas também ao nosso encontro novamente hoje. O Rodrigo Janot Monteiro de Barros, ainda na sua manifestação, em resposta àquele recurso extraordinário, ele fez uma outra colocação que eu já deixei destacado aqui, eu achei muito interessante, quando ele diz, aspas, a compreensão de que a advocacia, enquanto profissão liberal, prestem atenção nessa frase, enquanto profissão liberal, portanto não é pública, né, desempenha um papel essencial na realização da justiça. Levou a que se atribuísse a uma associação pública, eu não sabia que tinha associação pública, que era a Ordem dos Advogados do Brasil, porque ela diz que não tem nenhum vínculo com o público, né? A tarefa de zelar pela função social, dignidade, prestígio e qualidade da profissão, chamando-se assim a colaborar na prossecução de um interesse público, uma pessoa coletiva, cujos associados são precisamente os advogados, cabe a nós, a ANAB,
consubstanciando uma cedência pelo Estado de poderes a uma entidade autônoma. Entendeu-se que a melhor maneira de proceder à supervisão do exercício de uma atividade profissional privada, fundamental para a boa administração da justiça, era entregar essa função a uma associação representativa dos interesses dos advogados, confiando-se que a prossecução desses interesses conduziria à realização dos desígnios públicos neste domínio. Entretanto, atribuir à OAB o poder discricionário de selecionar os advogados que comporão os seus quadros, nos termos do artigo 44.2, traz perigosa tendência de restabelecimento dos exclusivos corporativos que, segundo João Pacheco de Amorim e Pontes de Miranda, constitui verdadeira característica negativa da liberdade da profissão. Isso que o doutor, fecha aspas, isso que o doutor Robson sempre tem pautado nas suas colocações ao longo desses debates. Doutora Leonice, até onde o Rodrigo Janot Monteiro de Barros foi sincero nesse seu comentário? Boa noite. Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Maurício, doutor Jofre, doutor Marinho, prazer revê-lo, e todos os nossos advogados da OAB e aqueles que são pautados pela Justiça, e os nossos advogados da ANAB, e a todos os telespectadores e a sociedade em geral. Que o trabalho da ANAB é trazer a verdadeira face de toda essa história, esse marabanismo que se formou em torno da OAB. Todos nós sabemos que a OAB, até 1991, ela mantinha um vínculo público, diga-se de passagem, Ordem dos Advogados Brasileiros, e não do Brasil. Quer responder o Rick aí, doutora? Como é que ele vai saber se uma pessoa é advogado mesmo? Pelo CNA, né? Exatamente, em breve. Em breve. Não vou ficar comentando. Através do CNA da ANAB. Cadastro Nacional de Advogados da ANAB. Exatamente, em breve. Bom, hoje ele já tem como saber, é só ele acessar www.anab.dv.br. Se ele quiser, tem uma lista hoje, já está em ordem alfabética, o número dos advogados inscritos da ANAB. No site, tá? Está sendo trabalhado os módulos. E voltando na questão do Rodrigo Janot, doutor Carlos, eu tenho uma opinião minha. O Rodrigo Janot, nada mais ele fez, de uma certa forma, tentar trabalhar todo esse emaranhado que se formou em torno da OAB e para, de certa forma, mantê-la como a representante da classe de advogados. Porém, ele se esqueceu que, no parecer dele, já tinha o decreto 11/91, que havia revogado expressamente no todo e permanente o decreto de criação da OAB. E eles fizeram toda essa lambança com o PL 2938, sem seguir o rito, né, de votação, sem que ela fosse realmente votada e sem que ela fosse realmente sancionada de forma lícita, né, e não da forma que foi praticada aí essa lei que se encontra em vigência hoje. Ela se encontra em vigência e volto a dizer, aquele artigo 8º, eu estava me preparando e ouvindo o doutor Robson, e quando ele fez, né, a menção do artigo 13, 5º inciso 13. E aí eu estava ouvindo e observando. O que tem o artigo 8º, inciso 4º, com o artigo 5º do inciso 13? Nada a ver. Nenhuma vinculação, nenhuma. Nenhum, porque provimento não é lei, começa por aí. Esse exame está sendo aplicado desde 94 em cima de um provimento, e todos nós sabemos que provimento não é lei. Provimento não é lei. Jamais poderiam estar sendo submetidos a esse caça-níquel chamado exame de ordem. E todos nós aprendemos isso na cadeira acadêmica.
Será que esquecemos, assim, que provimento não é lei? Não foi lá no direito administrativos que nós aprendemos isso? Que provimento é o ato da administração pública? Se você for numa escola, tem provimento. Se você for num fórum, tem o provimento. Se você for em qualquer órgão público, tem provimento. Dentro da CNJ tem provimento, mas todos eles vinculados a órgão público. Se você presta um concurso, é através de um provimento, você vai ser investido de uma função pública e que você vai ser remunerado para tal função. Agora, o advogado, ele é o profissional liberal. Quem o deu a outorga da profissão é o diploma devidamente reconhecido, registrado através do MEC. Nenhuma entidade de classe, seja ela qual for, ela pode dizer quem é e quem não é o profissional, ela tem que fazer o teu papel, inscrever e fiscalizar, com ressalvas no caso da OAB. A OAB, ela tem assim, um histórico que ela não representa o advogado. Ela não representa o advogado. O doutor Manuel Macedo diz aqui, o artigo 342, mentira e enganar crime. Deveriam os enganadores da OAB serem enquadrados nessa forma dessa lei. Olha, doutor Manuel, nós já temos uma representação penal severa contra a OAB, para que eles expliquem quem falsificou esse documento público. É isso, né, doutora Léo? Nós inicialmente entramos com a queixa-crime, o juiz, de alguma forma, ele teria que ter encaminhado essa queixa-crime ao Ministério Público Federal, porém, no meu entender, ele deu um despacho ali, eu costumo dizer que ele saiu pela tangente, né? Ele saiu pela tangente. Ele não disse que os fatos não eram verdadeiros, nada, mas saiu pela tangente dizendo que a competência seria o Ministério Público. Só lembrando que a ação está praticamente pronta e amanhã ela vai ser distribuída. Tá? Vai para o Ministério Público. Vamos cumprir lá o que o juiz determinou, né? Que é a competência do Ministério Público. Então, vamos mandar para o Ministério Público. Claro, ele falou, então vamos com a representação no Ministério Público, porque ele não quis colocar a mão nessa cumbuca. Ele não quis colocar a mão na cumbuca. E, se tratando do Rodrigo Janot, quando ele vem também com a 3026, né, do Eros Graus, o Eros Graus criou a coluna do meio, porque o ordenamento jurídico não existe essa dupla personalidade pública e privada. Ou ela é bem uma coisa ou ela é bem outra. E o artigo 44 da 8.906, essa que está aí sobre júdice, ele é claro lá, que ela não mantém nenhum vínculo público. Então, jamais ela poderia estar se utilizando de um provimento. Quer dizer, ela não prova a personalidade jurídica dela, de fato, de direito, ela existe de fato, uma lei que está em vigência, é um fantasma que está no aparelhamento, e às vezes eu paro e fico pensando assim, até onde os juízes não têm conhecimento disso? Os desembargadores não têm? Delegado não tem? Todos têm, todos sabem. Então, e aí que eu vou te falar, todos eles têm, se não têm o conhecimento, eles têm por obrigação conhecer. Sim. Eles prestaram concurso público, eles têm por obrigação. Só uma pequena parte. Se vamos dizer assim, hipoteticamente, essa entidade que aí está, se ela não tem parte com o serviço público, nada, por que então ela quer fazer algo via provimento, quer sustentar um exame, vamos dizer assim, via provimento, se ela não tem parte? Até porque é pacífico, em tese, vamos dizer assim, que ela cuida, vamos dizer, né, fiscaliza os profissionais, os advogados privados. Se é assim, não tem por que ela sustentar ou quererem sustentar, inclusive nas faculdades, embora as faculdades sabemos que muitos professores de faculdade são donos também de cursinhos, e inclusive ministros, né, juízes em si, têm sociedades em algumas faculdades, que também são donos de cursinho, sustentar essa tese
né, do provimento e, vamos dizer assim, certame. Né? Alguns colocam essa prova dessa entidade como certame. Edital. Edital, sustentar como edital. Se ela não tem parte nenhum com o serviço público, nada. O mais engraçado é isto. Parece que não tem. É uma manipulação tão terrível, é uma manipulação tão assim, vil, que sequer consegue enxergar além dessa situação. E ainda continuam dizendo que é para ter uma qualificação, né? Porque ela qualifica o profissional. Mas quem é essa entidade para qualificar o profissional, sendo que a faculdade é que tem essa pecha, a faculdade que tem essa obrigação de qualificar o profissional. E não a entidade que, através de um exame, uma coisa de louco. Ô, doutor Maurício, a nota técnica 392 de 2013 diz o que na sua conclusão? Pois é, que as únicas coisas que o conselho de classe ele pode fazer é verificar se realmente o diploma está de acordo, se a faculdade está regulamentada, regularizada, né, de uma certa forma, tem todos os requisitos do MEC, tá? A documentação vamos dizer assim, do formado, tá? Ou, né, do bacharel, nesse caso, que é o grau obtido. Inclusive, tem uma doutora aqui que disse que queria até mesmo os contatos, porque ela é bacharel em Direito. Não, ela não é bacharel em Direito. Bacharel em Direito é grau, ela é doutora, é advogada. Doutor Maurício... Como já consegue, está otorgado ali, ó, está no diploma, otorgado. Doutor Maurício... Doutor Maurício, o próprio Janot também diz que o grau de bacharel em Direito é conferido ao acadêmico pelo reitor da instituição de ensino superior, o que é uma verdade, né? Em ato jurídico, em nome da República Federativa do Brasil. O acadêmico que recebe o grau de bacharel, olha só, ele fala em grau de bacharel em Direito, foi legalmente habilitado por estabelecimento de ensino superior, devidamente reconhecido pelo poder público, a tal título, quando registrado, terá validade nacional como prova de formação recebida pelo seu titular. Olha aqui, ó, não tem coisa mais clara do que isso. E é certo que a titulação é genérica nessa direção do ambiente do direito. Não quer isso dizer que o curso de direito não deva dar formação necessária para o exercício da profissão de advogado. Por isso mesmo, a formação acadêmica do curso de direito deverá compreender, como destacado o parecer CNE-CS 211 de 2004, uma formação inicial para exercício profissional. O que significa isso, Dr. Robson? Uma formação inicial. O que é formação inicial? Quando ele terminou o curso, recebeu o diploma e diz assim, estou habilitado. Que formação inicial é essa aí, Dr. Robson? A formação inicial é a graduação. Nós temos graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Então, a graduação inicial de qualquer curso é aquele curso mas ele diz que... Ele fala profissional. E outra coisa, ele diz, uma formação inicial para o exercício profissional de todas as áreas de atuação jurídica. O diploma é, por excelência, o comprovante de habilitação que se exige para o exercício das profissões liberais. O bacharel em Direito, após a conclusão do curso, deverá, ao menos em tese, estar preparado para o exercício da advocacia. Exatamente, e o título... é isso que ele está falando. Essa formação inicial é o curso básico que todos nós fazemos. Em qualquer país funciona desta forma. Nos Estados Unidos, você tem ali o curso de bacharelado, lá nos Estados Unidos, né? Ele é um curso inicial. E depois disso, a pessoa tem que fazer um mestrado ou doutorado lá, né, para ser um advogado diferente, mais qualificado do que os outros. Lá você tem que ter uma graduação diferente. Aqui todos têm a mesma graduação, todos fazem o mesmo curso, têm as mesmas matérias, têm o mesmo nível de graduação. Então não existe diferença, né? E nem a nossa legislação estabelece qualquer distinção
entre o bacharel que tem só o curso básico e outro que tenha mestrado ou doutorado. Não existe essa distinção na nossa legislação, né? Então, não faz sentido aqui tentar criar qualquer tipo de diferença entre um bacharel e um mestre ou um doutor, que não está previsto na lei, né? Isso aí. Agora... Mas, doutor Robson, me diz uma coisa. Deixa eu terminar uma frase aqui, antes que eu esqueça. Nós não podemos esquecer que a legislação, quando fala, né, em OAB, a legislação da educação, né, quando fala em OAB, ela fala que a única finalidade dela é opinar sobre a criação de novos cursos ou a renovação de novos cursos. A legislação não fala em nenhum momento que a OAB pode aplicar exame. E esse é um ponto que a gente não pode esquecer nos nossos argumentos, né? Temos que colocar que a lei diz que a única função é opinar. E, inclusive, opinar sem poder de decisão, que a decisão é do MEC. Ela pode opinar pela renovação ou não de um curso, pela criação ou não de um curso, mas sem caráter de decisão, que a decisão, a palavra final é do MEC. Mas em nenhum artigo da lei está escrito, olha, a OAB pode julgar a qualidade do ensino. Isso não existe. Então, esse é um outro ponto que nós temos que deixar mais destacado, né, para o judiciário, que o judiciário parece que não sabe ler o que está escrito na lei. Pois é, a Constituição... Nós estamos ensinando, nós estamos dando aula. Ô, doutor Carlos, você não tem aquele julgamento do TCU de 2018 aí, não, né? Eu tenho ele no meu computador, agora teria que procurar. Ah, tá bom, então deixa. Quase no final lá, doutor Robson, do julgamento, ele fala do TCU lá que reformou o acórdão, ele fala exatamente isso. Que a função da OAB, ela é participativa. É participativa. No próprio julgamento da reforma do tribunal lá, quando eles colocaram, eles trouxeram a baila, né, a DEI 3026, e eles colocam isso daí lá no finalzinho, entendeu? Bom, mas isso daí é uma questão... Porque parece que eles não enxergam isso. Apesar que ela não era para ser mais nada hoje, ela é um fantasma ambulante aí. E nós precisamos, só mais uma pontinha, nós precisamos entender, nós que temos o diploma, né? Inclusive o nosso diploma, ocultaram uma parte dizendo que, né, podendo exercer a profissão com todas as prerrogativas legais, né? Então, ocultaram lá o exercer a profissão, né? E quero informar, inclusive, a todos os doutores que a partir do momento que você tem o seu diploma, você já é um advogado. Bacharel, Lei 12.605. Exatamente, e ainda tem a lei 12, nem citei a lei 12.605, só citei nenhum diploma. É que tem alguns, inclusive, aqui no centro, que coloca liberdade para os bacharéis. Não, é liberdade para os advogados exercerem a profissão. Precisa exercer a profissão. E não doutor Maurício. Não é fim do exame de ordem. Doutor Maurício, a lei 12.605, ela foi sancionada, foi publicada, tem que ser cumprida, legal. Mas o que está escrito no diploma do doutor Fernando Lima? Exatamente, por isso que eu citei. O doutor Fernando, o diploma dele está lá. Exercer a atividade com todas as prerrogativas legais. E o que está escrito no nosso diploma atrás? Outorga o quê? Exato. Outorga com todas as prerrogativas legais. Ocultaram, né, exercício da profissão. Não precisa, você outorgar, você está dando poderes para exercer. Lá está. Com todas as prerrogativas legais. Qual é? Eu queria não consigo entender essa dificuldade para poder fazer essa leitura no próprio diploma. Lá está. Você já é advogado.
que você precisa da licença. Isto. E o Estado já outorgou isso. E como a doutora falou, o doutor Robson também disse, a OAB, se, né, tivesse ainda alguma legalidade ou, né, existisse, ela seria o quê? Participativa. Acabou. Somente. De acordo com as normas técnicas do MEC. Está tudo lá. O pessoal tem que começar a bater de frente, que parar com esse negócio de continuar dando continuidade e ostentando esse exame de ordem, e ter em mente que provimento não é lei. Eles precisam ter em mente que provimento não é lei, que isso daí é um crime que estão praticando desde 1994, simplesmente de caráter arrecadatório. Só para isso, para reprovar em massa, para uma reserva de mercado. Provimento não é lei. A doutora Nilva Silva diz aqui, então, sendo assim, o MEC é conivente com a OAB. Doutora, não significa necessariamente conivência, mas que ela está ocupado pela OAB em quase toda a sua extensão, isso não tenha dúvida. Porque na realidade nós sabemos que o MEC, ele se reporta na questão específica para a União. Para a União. Ele é um órgão do Poder Executivo, né? Então, ele cumpre aquilo que é determinado pela própria Constituição Federal e aquilo que o Estado brasileiro tem que impor por força normativa, né? Se a lei foi aprovada na Câmara Federal, que é a 12.605, sancionada pela Presidência da República e inserida no mundo jurídico e não está sendo respeitado, aí fere o artigo 3º da lei de introdução ao Código Civil Brasileiro. Ninguém se escusa a desobedecer a lei, alegando desconhecê-la. Né? Então, aqui, quem é que está cometendo o crime aqui é o Estado brasileiro, através dos seus agentes públicos. Né? É isso. Em outras palavras, é isso. Exatamente. E vamos colocar o resto junto, né? Nos tribunais, delegacias, né? Que eles não recebem o advogado em razão da 8.906. O fundamento veio na 8.906. Eu cheguei, há pouco tempo, eu perguntei para o delegado o que é um provimento. É um ato nosso aqui, do regimento, e o que é aquele provimento que está lá naquele artigo 8º? Eu estou em exercício legal da profissão? Ele falou, não, doutora, você não está. Doutores, eu vou pedir... eu peço perdão aos nossos internautas, mas uma coisa que está complicada. Doutora Léo talvez não saiba, mas acabou de falecer o meu sobrinho. Meus pêsames aí, doutor Carlos. Eu vou ter a família toda. Eu vou encerrar porque nós estamos meio complicados aqui. Então, peço perdão aos nobres painelistas e aos nossos internautas, mas a gente não se sustenta aqui. É muito difícil, muito difícil. Então, amanhã, semana que vem, na segunda-feira, estaremos de volta com mais uma live. Eu só espero compreensão, que eu não seja indelicado e por me retirar assim tão repentinamente. Obrigado, doutora Nilva, muito, muito agradecido. E é um menino jovem, né? E não vou falar do resto, que a doutora já sabe o que é, como tudo isso começou, a partir de quando isso começou. Nós já recebemos um strike aqui, não quero levar outro. Então, é muito complicado. Então, agradeço imensamente ao doutor Robson, doutor Maurício, doutora Leonício, o doutor Marinho, que saiu, ao doutor Jofre Caldas, a quem rendo aqui minhas homenagens pela participação mais uma vez e os agradecimentos. Aos nossos internautas, muito obrigado. Meus pêsames para a família toda, que Deus conforte o coração de todos, doutor Carlos. Ok, muito obrigado, doutor Léo. Ok, muito agradecido. Tenham todos uma boa noite, que Deus os abençoe. Boa noite, Deus abençoe a semana de todos. Fiquem com Deus. Amém.